Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai corrigir aquela atividade proposta na aula anterior, tá? Então eu pedi lá para vocês para fazer uma tabela e pegar aqueles exemplos e estudar lá algumas situações que tem naqueles exemplos e colocar aqui na tabela, né? Então vamos ver lá. Gente, observem lá que o primeiro exemplo que eu coloquei foi: aquela estrada tem 200 quilômetros. Então, como que você vai conferir lá? Então, aquela estrada tem 200 quilômetros. Letra A era ali o exemplo. O módulo, lembrem que eu falei que o módulo é sempre um número. Então, o módulo aqui, 200. A unidade de medida, quilômetros, você vai escrever por extenso, né? Quilômetros, já deve ter escrito, né? Conferindo. Símbolo, km. Letra minúscula, hein? km. Grandeza física, comprimento. Aí eu pedi para vocês para deixar em branco essa parte aqui, né? Gente, olha só, o que a gente vai fazer agora juntos. Direção. Lembra que eu falei que na direção a gente usa o vetor lá e a gente explica lá se é horizontal, se é vertical ou se é oblíquo? E vocês se lembram também que eu falei que o sentido é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda? Muito bem. Então, agora vocês vão marcar um X aqui, se o módulo lá, a unidade, se a grandeza física que vocês escreveram aqui precisa de direção e sentido. Então, vocês vão marcar um X se precisa ou não, tá bom? Então, vamos pensar lá. Vou direto nos exemplos para a gente conversar juntos. Então, aquela estrada tem 200 quilômetros. 200 é módulo. Quilômetro, você vai escrever por extenso lá, unidade de medida, quilômetro. Símbolo, km. Aí era a grandeza física. Qual é a grandeza física aqui? Comprimento. Precisa de direção e sentido? Vocês não conseguem entender que é o comprimento da estrada, 200 quilômetros? Conseguem, né? Então, não precisa ter lá uma setinha, ou seja, um vetor, explicando lá qual a direção e o sentido da estrada, para você entender que tem os 200 quilômetros, tá? Então, não põe o xizinho. Segura lá a classificação que a gente já vai falar dela, tá? Próximo. O edifício tem 40 metros de altura. Módulo, 40. Unidade de medida, metros. O símbolo M, minúsculo. Grandeza física, comprimento, tá? Direção e sentido, precisa fazer um vetor lá dizendo qual é a direção e o sentido do edifício? Não precisa, então não marca xizinho lá na direção e no sentido. Próximo. Comprei 5 kg de arroz. Módulo 5, unidade de medida quilogramas, símbolo KG, K minúsculo, hein, gente? O G também. KG, a grandeza física massa, precisa pôr um vetor dizendo direção e sentido de quilograma de arroz? Não precisa. Então, não coloca xizinho lá. Próximo. Temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Módulo 25, unidade de medida graus, Celsius. Escreve lá, né, completinho lá, por extenso. Celsius é com C e depois é S, tá? É Celsius. Depois o símbolo é o grau Celsius, né? A bolinha e o C maiúsculo. Precisa direção, a grandeza física, né? Temperatura. Precisa direção e sentido para dizer que para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, está 25 graus? Não, né? Então, não precisa xizinho lá. Agora são 14 horas. Módulo 14. Escreve por extenso horas lá na unidade de medida. Símbolo H minúsculo. Tem um monte de gente que escreve hora com H maiúsculo, mas em física a gente já sabe que não é. Tá? Então, minúsculo, H minúsculo. É o símbolo. Depois, grandeza física, tempo. Precisa dizer lá que é para cima, para baixo, para um lado, para o outro? Não, né? Se falar só 14 horas, vocês vão entender que é 14 horas. Então,
não marca xizinho lá na direção e no sentido. Próximo. O automóvel atingiu 100 km por hora. 100 é o módulo, quilômetros por hora é a unidade de medida, o símbolo km/h, tudo minúsculo, grandeza física, velocidade. Gente, velocidade a gente precisa dar uma direção e um sentido para ela, para você entender para onde que foi este automóvel, ok? Então, qual a velocidade? Então, gente, faz um xizinho lá na direção e no sentido, tá bom? A gente já fala da classificação. Os meninos empurraram um carro aplicando 250 newtons. Módulo 250, unidade de medida newtons. Tá? Escreve lá por extenso newtons, é com W, tá? Newtons. Símbolo N maiúsculo. A grandeza física, força, já tinha falado para vocês, né? E aí, gente, essa grandeza física também precisa de direção e sentido. A gente precisa dizer para onde que esse carro foi empurrado, não é mesmo? Então, precisa colocar lá a direção e sentido. Então, marca xizinho lá. Dá duas, hein? Velocidade e força. Tem que marcar a direção e sentido lá. Marca um xizinho na parte deles lá. Próximo. O ônibus espacial no primeiro minuto de lançamento atingiu 5 km por segundo. 5, módulo, quilômetros por segundo, unidade de medida. Símbolo km/s. Lembra que esse km é minúsculo. Tá errado aqui, hein? km é minúsculo. Grandeza física, velocidade. Grandeza física, velocidade. Já falei que velocidade precisa lá de direção e sentido, então marca o xizinho lá. Próximo. Naquele dia a formiga percorreu 10 metros. 10 é o módulo, metros, unidade de medida, símbolo M minúsculo, grandeza física, deslocamento, quanto ela percorreu, quanto ela se deslocou. E o deslocamento é uma grandeza física que precisa de direção e sentido, então marca o xizinho lá. Então, todas essas aqui, a partir da F, marca o xizinho lá na direção e no sentido. Beleza, gente? Então, só para a gente retomar, módulo é o número, unidade de medida é o que vem depois do número, né? E aí a gente falou lá da direção, né, e do sentido. Então, só relembrando aqui esses termos, tá? Para vocês não esquecerem. Por quê, gente? Olha só. Quando a gente não precisa indicar a direção e o sentido, ou seja, todas aquelas grandezas ali que a gente não marcou o xizinho, a gente diz que a grandeza é escalar, tá? Então, a grandeza física escalar não precisa de direção e sentido. Agora, quando precisa de uma direção e um sentido, lembra que eu falei para vocês que essa flechinha aqui, essa setinha chama-se vetor? A grandeza física chama-se vetorial, tá? Então, quando ela precisa ser definida usando a direção e o sentido, ela é vetorial. Então, agora você volta lá na sua tabela, na classificação, naquelas que você não marcou xizinho, você vai colocar escalar. Naquelas que você marcou o xizinho, você vai colocar vetorial. Deixa eu voltar aqui então, para vocês verem. Então, aqui onde diz classificação. Essas primeiras, você vai escrever escalar. E nas últimas, vetorial. Beleza? Escreve lá. O que mais que nós temos para hoje? Nada! Opa! Gente, espero que vocês fiquem bem e até a próxima videoaula.